dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal A Voz de Campos, agora são 6h41. Muito boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pela TV Aurora. Seja bem-vindo, você que está chegando agora pelo Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook nesse segundo bloco. Fizemos uma pausa, mas já voltamos aí para vocês, tá bom? Para quem nos acompanha pelas nossas reprises diárias na TV Aurora, muito bom dia. Agora são 8h41 para vocês. Nós já estamos aqui com o convidado de hoje, o nosso entrevistado, o vereador Maicon Cruz, atualmente no segundo mandato aqui em Campos, né, Maicon? Muito bem-vindo ao Jornal Voz de Campos. Obrigado, Pedro, pelo convite, Papauá, por estar aqui na bancada com vocês, o Felipe, que está ali também. Muito obrigado a vocês pela recepção aqui, Juliana, que está me acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, tarde-noite. Suas considerações iniciais, para além, né, dos agradecimentos. Não, a gente está aí à disposição para responder tudo aquilo que for de curiosidade da nossa população, de tudo que for relevante para a nossa população, de interesse para a nossa população. As pessoas, eu acho que poucas vezes me vêm dando entrevista, né? Mas é porque a gente acaba focando mesmo nos nossos projetos, a gente busca ter uma interação maior com nossos eleitores, com o cidadão campista, às vezes pelas redes sociais. Hoje isso acaba gerando uma proximidade maior, né, com as pessoas. E aí a gente busca estar nos dias a dias. Eu uso como slogan sempre por perto, porque a gente busca estar sempre por perto de fato da população. Eu não sou um vereador de reduto, eu não tenho uma base eleitoral, eu sou vereador de Campos como um todo, e isso se aplica na minha votação também nas eleições, quando a gente consegue aí ter votos em todos os colégios eleitorais da cidade. E então a gente busca hoje estar aqui batendo esse papo aí, que seja um bate-papo proveitoso não só pra gente aqui, mas também para todos os ouvintes, telespectadores que estão acompanhando aí o jornal A Voz de Campos. Perfeitamente, Felipe. Então, na verdade, né, agradecer essa oportunidade e fazer uma avaliação também entre o primeiro mandato e esse primeiro ano, né, que a gente já está aqui em 10 meses, mas já dá para ter uma avaliação nesse primeiro momento aí. Isso, então. No primeiro mandato foi bem desafiador, porque quem me conhece sabe que eu não venho de família política, eu não sou de uma família tradicional política na cidade de Campos, como diz a música. Eu sou apenas mais um Silva, né? Só que nesse caso a estrela tá brilhando, porque graças a Deus a população vem confiando na gente o voto e dando a oportunidade da gente estar representando. Então a gente que vem de uma família do anonimato, conquistamos aí o nosso primeiro mandato em 2020, sendo o 5º vereador mais votado da cidade, com mais de 3.000 votos. Conseguimos naquele momento defender todas as pautas que apresentamos na eleição, naquele momento na Câmara Municipal. Defendemos a educação com veemência, defendemos o servidor público
pensionistas, aposentados na Câmara, defendemos a eficácia do serviço público, defendemos a saúde, o progresso e principalmente pautas voltadas à causa animal e à juventude. São pautas primordiais para o desenvolvimento da cidade. Quando a gente defende o servidor público, a gente está defendendo a entrega de serviço público de qualidade para o cidadão campista, que é o enfermeiro atendendo bem no Hospital Ferreira Machado, é o médico atendendo bem nas UBS, é o professor educando, ensinando, alfabetizando as nossas crianças nas escolas. Então, quando a gente defende serviço público, a gente está defendendo entrega de qualidade para a população. E quando a gente defende a juventude, a gente está garantindo o futuro do nosso povo, a gente está garantindo a empregabilidade dos jovens, diminuindo o índice de violência, de criminalidade, tirando os jovens da ociosidade das ruas e colocando os jovens na sala de aula, na sala de curso, na sala de uma faculdade. Então a gente busca valorizar os nossos jovens. E aí, não só nas palavras, mas nas ações, nós tivemos diversas ações relacionadas a isso, tirando lá as nossas defesas na tribuna da Câmara. Eu sou autor de diversas leis aí já sancionadas que garantem isso, como por exemplo a lei que garante 10% das vagas disponíveis no balcão de emprego do município para jovens que estão buscando o seu primeiro emprego. Eu fui o vereador que mais trouxe recursos para a cidade de Campos no primeiro mandato. Ao todo foram mais de 10 milhões de reais que eu consegui captar, que eu consegui buscar em Brasília e trazer para a nossa cidade. Só na obra do Salvador nós conseguimos direcionar 600 mil reais. Esses 600 mil reais na obra do Salvador correspondeu a mais de 200 vagas para jovens aprendizes, jovens que estavam saindo do ensino médio e ali participando da qualificação profissional e sendo inserido diretamente no mercado de trabalho através da lei da aprendizagem. Tirando isso, conseguimos conquistar mais de 1.100.000 reais para a reforma de escolas municipais, conseguimos 300 mil reais para aquisição de um ônibus escolar com acessibilidade, conseguimos 2 milhões de reais para a beneficência portuguesa, conseguimos 300 mil reais para aquisição de um castramóvel, conseguimos 500 mil reais para a PAP, tudo isso no primeiro mandato, dentre muitas outras coisas que conseguimos avançar. Então, nosso mandato foi um mandato, de fato, de entrega para a cidade de Campos. Nós conseguimos implantar leis eficazes na Câmara, assim como lei também de proteção às mulheres. Nosso mandato foi o autor aí da lei que proíbe agressores de mulheres de ingressarem no serviço público. Então, o homem que bate em mulher, o homem que comete violência psicológica na mulher, ele não pode trabalhar na prefeitura, ele não pode ser financiado, custeado com o dinheiro do povo, com o dinheiro público, porque a mulher, ela lutou ao longo da história. A mulher, ela vem galgando aí, eu tô vendo Juliana aqui, e Juliana passa muito por isso, e eu vejo, é uma funcionária exemplar que trabalha lá no nosso gabinete, e eu vejo que as pessoas ainda não evoluíram na mentalidade. A mulher já foi tutelada do homem. Teve século que a mulher não tinha CPF. O CPF era do marido. A mulher já teve tempo que ela era proibida de pensar. A mulher não era um ser pensante na visão da sociedade. A mulher não podia expressar suas opiniões. A mulher não tinha direito ao voto. A mulher não tinha espaço de fala. E depois de longas jornadas de luta, de reivindicações, de revolução, a mulher conquistou o seu espaço de fala e de diálogo. Então, o homem que agride mulher, ele não deve ter espaço em nenhuma repartição pública, como não deveria ter espaço na sociedade, porque agredir mulher é crime. Então, a gente luta também por isso, dando oportunidade para a mulher. Nesse mandato, a gente já está focado também na luta e na garantia das políticas públicas eficazes para as mulheres, como agora sou autor também do projeto de lei que cria a clínica especializada em endometriose, porque uma a cada 6 mulheres são acometidas dessa doença de endometriose e faltam profissionais preparados e capacitados na sociedade aí para estarem atendendo essas mulheres que sofrem com essa doença. Então a gente está aí lutando também por essa bandeira, por essa pauta, dentre muitas outras pautas, mas se eu for ficar falando aqui, eu vou falar muito, mas eu vou dar espaço para vocês também falarem aí. Ainda nesse paralelo quanto ao primeiro e agora esse segundo mandato, quais foram as principais mudanças dentro ali do ambiente da Câmara que você notou? Nós tivemos um período muito conturbado ali em 2022, agora as coisas parecem estar mais tranquilas entre os 25 vereadores, porém, o que mudou para positivo e o que talvez tenha mudado para negativo, ou se você não quiser fazer esse apontamento em específico,
quais foram as mudanças efetivas que você percebeu no ambiente ali entre os 25 legisladores? Então, ainda é muito cedo para se falar em mudança, porque política como nuvem, a gente olha hoje para o céu, vê de uma forma, vai olhar amanhã, vai ver de outra forma. Então é muito cedo para fazer um comparativo e uma avaliação de gestão ou de biênio de mandato na Câmara. No primeiro mandato, nós tivemos um clima mais hostil na Câmara, os ânimos aflorados, um governo que não fazia as entregas que prometiam à população, uma Câmara mais na lanterna da cobrança, a gente mais na cobrança, na posição de embate o tempo todo. Então nós ficamos naquele clima hostil ali até o final do mandato. Já nesse mandato, que é natural, porque quem acompanha a política sabe que no primeiro ano de 2020, o primeiro ano da primeira gestão de Vladimir, ele tinha 24 dos vereadores eleitos, dos 25 eleitos, compondo a sua base. Ele começou o mandato dele, o primeiro mandato dele, com 24 vereadores compondo a sua base, dos 25. Esse ano, ele já começou pior do que ele começou no primeiro mandato. Ele não começou com os 25, ele começou com 20. Então, a tendência, já tem um aí que já se posicionou na oposição, ou se opositou contra o governo. Então, assim, a gente vê que do primeiro mandato para esse segundo mandato, já há uma diferença na questão de quantitativo de vereadores na base do governo. Mas, como eu estou falando, é muito cedo para a gente falar isso. E no primeiro mandato, como eu disse, teve um clima mais hostil, foi mais embativo. Eu entendo que também nós tínhamos muitos vereadores novos que estavam no seu primeiro mandato, assim como eu. A gente estava ali aprendendo, a gente estava ali batendo, às vezes, com a cabeça na parede para tentar aprender, compreender. A gente estava mais eufórico na questão de querer mostrar resultado para a população, se cobrando mais. Hoje a gente está com esse mesmo gás, mas porém a gente está mais reflexivo, a gente está mais ponderado nas ações, né? Porque a gente já passou por um mandato, nós já fizemos essa balança, eu falo nós, porque como eu fiz, eu acredito que os colegas também tenham feito, a julgar pela postura da Câmara. Se a gente julgar a postura de todos os vereadores que compuseram a Câmara na legislatura passada e que estão compondo novamente nesta, a gente vai ver que todos eles voltaram com uma nova roupagem, uma roupagem mais polida, mais centrada, porque eu acho que todos nós acabamos fazendo uma autocrítica, uma autoavaliação do que deu certo e do que deu errado no primeiro mandato. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, né? Vamos aguardar os próximos passos que serão dados. Eu acho que, como eu estou falando, é muito cedo ainda, o primeiro ano, as pessoas estão se encontrando ainda. A gente às vezes vê alguns colegas revoltados com o governo lá, que compõem a base do governo, sim. Porque algumas coisas não estão sendo cumpridas, outras não estão sendo respeitadas. Então muita coisa vai acontecer ainda ao longo do tempo. Eu acho que a partir do ano que vem a gente começa a ver de fato um desenho do perfil dessa legislatura. Perfeitamente. E queria falar sobre a reforma administrativa, né? A PEC 32, que viu ali recente, seu posicionamento, mas trazer também para o nosso público aqui. Ah, sim. A PEC 32 é um projeto, né, de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso Nacional, está sendo debatida amplamente lá entre os parlamentares, a qual eu sou totalmente contra, porque a gente vai aí entregar os serviços públicos aos políticos. Vai acabar com o servidor público, com estatutários, com a independência e a autonomia que os servidores têm. E vai entregar tudo às questões políticas. Por exemplo, hoje tem um servidor público que estudou, passou no concurso público, sem apadrinhamento político, por mérito, por capacidade, e está lá desempenhando sua atividade numa determinada unidade, num posto de saúde, numa escola, num hospital, está lá no serviço público trabalhando. O chefe dele vai ser alguém indicado pelo prefeito ou por um vereador. E aí o que acontece? Esse chefe indicado pelo prefeito e pelo vereador vai avaliar periodicamente o desempenho desse servidor público concursado. Muitas vezes esse servidor público concursado, ele tem ali diploma de nível superior, ele tem mestrado, às vezes tem doutorado, e o indicado político, às vezes, sequer tem o ensino médio. Mas esse indicado político vai ser quem vai avaliar o desempenho do servidor público. E aí, pelo indicado do servidor público, o indicado do governo, que vai ser ali superior, que vai ser encarregado do servidor público, se o servidor público não compactuar com a questão política, com a questão partidária, com a ideologia ali do seu superior, o seu superior pode ali avaliar mal. Isso acontece. A gente sabe que casos de assédio acontece à torta e à direita aí nas unidades escolares, por exemplo, onde os gestores, os diretores, que são DAS, cargo de confiança do governo, quando não são eleitos, são indicados
sindicatos, eles estão ali cometendo assédio nos professores, que não podem expressar sua opinião, transferindo ali professores de uma unidade para outra. Dentro da própria prefeitura, eu recebo aos montes denúncias de assédio, de superiores que são indicações políticas, querendo pressionar os concursados que estão lá estatutários a estarem fazendo segundo as suas vontades. Então, o projeto da reforma administrativa, ele visa isso, dar essa autonomia política e tirar a autonomia do servidor público. Então, eu sou contra, porque o concurso público, ele dá oportunidade para todos de forma igual. Você vai estudar, vai passar na prova e por sua capacidade você vai entrar, sem essa indicação política. O governo, ele é passageiro, a indicação política, ela é passageira, mas o que não passa é o servidor público. É o servidor público que dá estabilidade à máquina pública de continuar avançando e andando. Imaginem, um governo foi eleito para 4 anos, terminou os 4 anos, findou-se ali o mandato de 4 anos do prefeito, o prefeito sai e junto com ele, sai todos os servidores. Aí o prefeito que entra todos os servidores novos. Até esse servidor novo compreender como a máquina pública funciona, compreender como gerir os recursos da prefeitura, como os programas funcionam, olha, a cidade vai virar um caos. Então, quem dá essa estabilidade? Que o gestor passa, os cargos políticos passam, quem fica ali tocando a máquina e fazendo a máquina andar independente das indicações políticas? É o servidor público, que dá estabilidade para o serviço público. Então, a reforma administrativa visa acabar com isso. E por isso eu sou totalmente contra. Eu defendo o servidor público porque eu entendo que o servidor público é o maior patrimônio da administração pública. Não existe administração pública sem servidores públicos. E quanto a esse último apontamento, isso quando os mandatos são de 2 anos, não de 4 anos, né? Que a gente tem visto mandatários saindo no meio de seus mandatos. Aproveitando um pouquinho o gancho de uma citação que você fez, Maicon, quanto à lei de cotas que nós vimos aprovada na Câmara essa semana, como que você recebe esse projeto e, obviamente, a sua aprovação e o impacto que ele terá na nossa sociedade? Eu votei favorável porque todo mundo vê só a linha de chegada. Ninguém vê a linha de partida. E eu tiro por mim, vou dar um exemplo. Meu bisavô, ele foi escravo. Há pouco mais de 130 anos atrás, a escravidão imperava no Brasil. Então, quando a gente só vê a linha de chegada, a gente só diz o seguinte: olha, todos são capazes, todos têm os mesmos direitos. Cotas vai diferenciar, porque o branco não é mais inteligente do que o negro. A gente não está falando isso. A política de cotas, ela não fala sobre isso. A política de cotas, ela fala de uma reparação histórica. Porque por quanto tempo minha família, que é negra, teve as portas fechadas e a família dos brancos tiveram as portas abertas. Meu pai, ele não teve oportunidade para a escola, porque o meu bisavô foi escravo, meu avô saiu ali da pós-escravidão ali e teve que trabalhar, não foi para a escola, porque ou ele trabalhava em lavoura, ou ele trabalhava em roça para sustentar a família, ou eu também não teria nem nascido, porque minha família teria passado fome. Meu pai não teve oportunidade para a escola, e meu pai só sabe assinar o nome, meu pai não sabe ler nem escrever, meu pai só sabe assinar o nome dele. O primeiro da minha família a ter acesso a nível superior fui eu que fiz uma faculdade. Então, como que a gente vai falar de que todos têm os mesmos direitos se o ponto de partida não foi igual? Então, a lei de cotas, a política de cotas, ela visa diminuir esse ponto de partida, dando mais igualdade pra gente no ponto de partida e não na linha de chegada. Então, assim, a gente tem que parar para analisar isso que eu falei aqui. Se você parar para analisar 130 anos atrás, pouco mais de 130 anos atrás, a escravidão existia no Brasil. Campos foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão. Sim. Então, quando a gente para analisar isso, Campos já teve mais de 50% da sua população negra. Então, quando a gente para analisar isso, a gente vê que isso acaba refletindo nos números. Hoje, nós temos 55 mil famílias em Campos vivendo em extrema pobreza lá no Cade Único. 55 mil famílias. Nós temos mais de 215 mil pessoas inscritas no Cade Único como pessoas pobres e vulneráveis. Tudo isso se reflete nessa política, na falta de política de emprego, na falta de política de renda, na falta de política de oportunidade, na falta de políticas públicas eficazes na nossa cidade. Se eu te perguntar, quem é a maior empregadora do município hoje? A prefeitura? A prefeitura. Qual indústria tem em Campos hoje na nossa cidade?
acredito Mas que... o segundo maior empregador, salvo o melhor juízo, é o Superbom. Superbom, que tem pouco mais de 5 mil funcionários. Assim mesmo por mérito Então, mas é onde eu falo, a cidade não tem uma indústria, então a gente não tem uma política de oportunidade. A gente tem uma política de deixar a população refém de programas sociais. E olha que eu sou assistente social. Mas o programa social ele tem que ser transitório. Ele tem porta de entrada e porta de saída. A gente não pode permanecer o cidadão na política da miséria. A gente não pode permanecer com o cidadão na política da vulnerabilidade, na política da fome. A gente tem que dar a vara e ensinar a pescar. A gente tem que dar a oportunidade para o cidadão que está passando por dificuldade, que está passando por necessidade, de ter um sustento, de levar um sustento para sua casa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar tirar aquele cidadão dali e dar a oportunidade para o cidadão se autopromover e prover a sua família. E isso é só através do emprego e renda. O melhor programa social é emprego e renda. E como a gente gera emprego e renda se na cidade não tem indústria, o comércio está falido, você vai no centro da cidade, o centro da cidade está fechando, diversas lojas fechadas. Como que a gente gera isso? Criando mais RPAs, criando mais programas sociais, criando mais benefícios sociais? Claro que não. É através de educação, capacitação, política de isenção fiscal. Vamos trazer empresas para a nossa cidade, dando oportunidade fiscal, dando isenção fiscal. É isso que a gente vai conseguir tirar Campos desse mapa que a gente está lá da fome, onde mais de 50% da nossa população está lá em extrema pobreza. Como isso? Como que pode isso? Uma cidade tão importante, tão relevante como Campos, a quinta maior cidade do estado do Rio de Janeiro, a primeira maior cidade em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que tem um dos maiores orçamentos do Brasil, tá dessa maneira que tá. A gente olha para nossa cidade, a gente vê essa riqueza nas ruas, a gente não vê. E assim, é triste falar, e eu falo assim com propriedade, porque eu tô na política agora, há 5 anos. Mas antes desses 5 anos de eu estar na política, eu não fazia parte de nada político, nunca fiz parte de nada. Nunca fui DAS de Rosinha, de Arnaldo, de Rafael, nunca fiz parte de grupo político nenhum. Nunca tive nenhum cargo na prefeitura de Campos, nunca ocupei nenhum cargo na prefeitura de Campos. O primeiro cargo que eu ocupei público na cidade de Campos foi o cargo de vereador. Então, eu falo com veemência, a cidade de Campos é o retrato do descaso e do abandono de todos os gestores que já passaram pela nossa cidade. Porque você vê que nós já recebemos aí mais de 40 bilhões de royalties ao longo da história, e me diz uma obra impactante feita com os royalties do petróleo na nossa cidade. Você consegue dizer, Felipe? Eu não tenho. Não tem. Me diz um legado que Campos vai deixar com os royalties do petróleo. Não tem nada na nossa cidade. Tudo que foi construído na nossa cidade foi no pré-royalties, antes dos royalties. Nós temos o Palácio da Cultura, que é uma obra marcante, mas que está lá abandonada. Foi antes dos royalties. Nós temos o Trianon, foi antes dos tempos áureos dos royalties. Todas as nossas obras aí, grandes, foram antes dos royalties. Nos royalties, agora nesse tempo de royalties do petróleo, o que nós temos? A cidade estagnou. Então, assim, a gente precisa de visão, a gente precisa de gestão, a gente precisa de um choque de transformação de fato na cidade de Campos. A gente precisa de um político que, olha, não estou falando que esse político sou eu, não estou falando que esse político não pode ser quem está na gestão. E quando eu falo isso, eu falo como campista, não estou falando como vereador aqui, nada disso, até porque se falar, Mike, você tem a solução para os problemas da cidade de Campos, eu não tenho a solução para os problemas da cidade de Campos, até porque não me cabe esse problema, essa solução no momento. Mas a gente pode, junto com outras pessoas, sentar com outras pessoas e juntos construirmos aí uma alternativa de um projeto viável para a cidade de Campos. A gente pode debater junto com outras pessoas uma cidade de Campos que realmente funcione, que gere oportunidade. É isso que a gente pode fazer. A gente pode começar agora construindo de maneira macro, independente de questões partidárias, independente de partido político, debater Campos. É isso que está faltando, um debate macro de cidade. As discussões políticas, elas estão muito rasas. As pessoas estão se limitando apenas a direita e esquerda, PT, PL. E estão esquecendo de debater o que é mais importante, que é a política pública, que são projetos que mudem de fato a vida de Dona Maria, ali do IPS, de Seu João, do Santa Rosa, de Dona Penha, de Custodópolis, de Seu Antônio, do Sovaco da Cobra. A gente está voltando a debater políticas que cheguem no povo, de fato, para mudar a vida da população, para dar oportunidade para os jovens que estão se formando no ensino médio.
para ver a questão da aprovação automática na nossa cidade. Hoje, alunos estão sendo aprovados sem saber ler e escrever, sem saber interpretar texto na rede municipal. Era aí que a gente queria chegar. Quanto à educação, quais são os principais defeitos ou problemas, né? A nomenclatura que for melhor na educação de campus hoje e como que talvez a gente poderia solucionar pelo menos alguns desses? Na gestão da educação, eu sou bem radical, só salvo os profissionais da educação, só salvo os professores, os auxiliares de turma, os pedagogos, só salvo os profissionais e os servidores públicos que estão atuando na educação, porque todo o resto nada presta. Como prestar? Como eu vou avaliar que a educação da cidade é boa se tudo que é feito de maquiagem? O que acontece? Hoje foi instaurada a aprovação automática na nossa rede municipal. O aluno basta estar presente na escola, e isso ele vai estar presente, porque muitos alunos têm na escola sua principal refeição diária, muitos alunos estão na escola só para garantir a presença, para não perder o Bolsa Família. Então hoje só basta o aluno estar presente na escola que ele vai passar de ano. Na época de todos nós que estamos aqui hoje dentro desse estúdio, eu tenho certeza que os nossos pais ficavam cobrando da gente: olha, você tem que estudar, olha, se você não passar de ano você vai ficar de castigo. Hoje não tem mais isso. Hoje a aprovação é automática e aí os alunos passam sem saber ler, sem saber escrever, sem saber interpretar texto, passam sem noção nenhuma. Então nós estamos gerando uma geração que não estuda e nem nada. Então assim, a gente precisa voltar à origem da educação para ter uma educação mais fortalecida na base. Enquanto o aluno, o filho do pobre, está tendo aprovação automática, passa de ano sem saber ler e nem escrever, o filho do rico está estudando na escola particular, que é rígida, que cobra dele postura, que cobra dele lá seus estudos em dia, que cobra seu dever de casa, que cobra sua avaliação. E aí quando chega na hora da faculdade, o filho do rico, que estudou a vida inteira na escola particular, vai estudar na escola pública, na faculdade pública, porque ele vai ter capacidade de passar no Enem, de passar no vestibular e estudar na faculdade pública. E o filho do pobre, que estudou a vida inteira na escola pública, porque não teve condições de pagar a escola particular no ensino médio, no ensino fundamental, vai ter que se virar para pagar a faculdade pública, a faculdade particular. Por quê? Porque não tem capacidade de fazer um vestibular, não tem capacidade de fazer lá o Enem, passar no Enem e conseguir estudar numa escola, numa universidade pública. Claro que todas as regras têm suas exceções. Não estou querendo dizer que todos os filhos de pobre, que todas as pessoas pobres não passam numa faculdade pública. Claro que não, mas é a grande maioria. Você vai aqui na UENF, nosso retrato da UENF, eu estive hoje lá. Se você olhar o retrato da UENF, de cada 10 alunos que estudam na UENF, apenas 3 são de campus. Apenas 3 alunos são de campus. E a UENF é uma universidade pública e uma das melhores do Brasil. Apenas 3 são de campus. Você vai para a UF. A UF é o mesmo desenho, é o mesmo quadro. Apenas 3, 4 alunos ali são de campus. Por quê? Porque os nossos alunos de campus, eles se matam trabalhando durante o dia para pagar sua faculdade à noite. É o que acontece, esse é o retrato. Mas esse é o retrato de uma educação pública que está sucateada na nossa cidade. Então a gente precisa rever isso, a gente precisa mudar isso. Agora mesmo, saiu no Diário Oficial do município a Secretaria de Educação fechando 6 unidades escolares. Sim, fechando 6 unidades escolares. Então já se viu fechar escolas. Então já se viu isso. Então assim, quando deveria estar ampliando as unidades escolares, está se fechando escola na cidade de Campos. Então, como que eu vou avaliar que a educação está boa? A educação não está boa. Eu sou oriundo de escola pública. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, mas na época a escola pública funcionava. Sim. Aí eu vou dizer que não funciona por conta dos gestores? Por conta dos professores? Claro que não. Funciona por conta da gestão da Secretaria de Educação, que muda a regra do jogo. O professor se mata lá fazendo a prova, fazendo o teste. Pra quê? Se o aluno ali, independente do desempenho do aluno ali, ele vai passar de ano. É desestimulante, é frustrante. E então, esse essa é a estado realidade. de sucata, né, da educação atual também sufoca e maltrata os próprios profissionais. Né? Sim, Ficam sim. reféns de um sistema que não funciona. Então, como você trouxe, trabalham muitas das vezes sem motivo nenhum e se matam de trabalhar e acabam não tendo também um retorno, seja financeiro ou simplesmente do prazer de educar, né? Exato. E isso, Pedro, eu estou falando na questão pedagógica. Mas quando a gente vai para a questão administrativa das escolas, aí o cenário é pior. Tem escola que está faltando papel higiênico, falta material de limpeza, a merenda tem escola que não chega, os alunos estão comendo biscoitinho de água e sal e, como eu falei anteriormente, muitos alunos vão para a escola por conta da sua realidade socioeconômica para ter
ter na escola a sua principal refeição diária, e aí chega lá é um biscoitinho de água e sal. Muitas escolas ali, tem escolas às vezes que tá com a energia elétrica cortada, tem escolas que não tem um banheiro para atender 200 alunos mais os professores, como é a Antonino Venâncio em Travessão, diversas outras escolas, fora essa questão administrativa, como eu tô falando aí, escola faltando água potável, e por aí vai. Essa é a realidade, infelizmente das escolas da nossa cidade. Quando a gente fala de escola, uma imagem que me veio à mente com relação à entrada na universidade pública é a forma que as escolas particulares, né, fazem outdoor. Agora mesmo, daqui a pouco vai ser a época de ter um monte de outdoor na cidade, mostrando lá que o aluno que teve uma excelente educação na particular, dos grandes instituições da cidade, passarem primeiro, segundo, terceiro lugar nessas universidades públicas, né? E aí, quando nós temos um oriundo da escola pública, também vim de lá, e aí parece que foi, tipo assim, um negócio de outro planeta que aconteceu. Exatamente. E aí, os resultados, Papá, são maquiados, porque, por exemplo, existe agora o chamado multisseleção de turmas. O que é feito na educação? Quando tem a prova, por exemplo, SAEB agora, a Secretaria de Educação vai lá, seleciona os melhores alunos das turmas e monta uma turma. Sim. Aí a prova do SAEB é aplicada nessa turma com a seleção dos melhores alunos da escola. Mas é um retrato daquela escola, não é o contexto do todo da escola. Porque às vezes aquele aluno foi tirado de uma turma onde 70% não sabe ler, onde 70% não sabe interpretar o texto. Mas ele, às vezes, pode ter uma base mais estruturada em casa e ter tido um reforço particular, e ali ele está mais avançado. E aí a secretaria tira esse aluno daquela turma, vai botando nessa turma multisseriada. E aí a prova do SAEB é aplicada a essas turmas com os alunos selecionados da escola como um todo. E aí, quando se tem o resultado, o IDEB pareceu bacana, mas apareceu bacana. É o retrato real das unidades? Não é. Você quer saber o retrato real? E eu sou muito de campo, eu sou muito de rua. Então, quando eu trago aqui dados, eu trago as fontes dos meus dados. Você quer saber como que os nossos alunos da rede municipal estão? Visitem as escolas estaduais. Todo mundo que quiser saber como a educação de campo está, visita as escolas estaduais. Visita a escola estadual mais próxima da sua casa. Chega lá e fala assim: eu gostaria de falar com o diretor da escola. Aí eles vão deixar você entrar para falar com o diretor. Aí você pergunta: diretor, os alunos que a senhora tem recebido aqui na sua escola, do município, como que eles são? Qual é o nível de aprendizagem desses alunos que a senhora está recebendo aqui, da rede municipal? E aí a diretora da rede estadual vai dar o panorama para você. Olha, meu filho, eu estou recebendo alunos que não sabem ler nem escrever. Olha, meu filho, eu não sei o que os nossos professores vão fazer para resgatar esse aluno, porque os alunos estão aqui no 6º ano, estão aqui no ensino médio e não sabem ler nem escrever. E aí, como vai fazer e tal? Então procure a escola estadual e pergunte na escola estadual como que os alunos estão chegando nelas. Eu posso trazer, vou deixar você com as perguntas agora, porque eu falei demais. Mas só trazendo um panorama pessoal quanto a isso que você acabou de falar, Maicon. Eu estudei numa escola técnica, né? Na FATEC, como você sabe, agora no ensino médio. E ao longo dos 3 anos que eu estive lá, cada ano que passava, e não precisa dizer em que período, né, da administração nós estamos, percebia-se até nas reuniões de grêmio com professores, com pais, o aumento da reclamação de alunos no ensino médio fazendo curso técnico, profissionalizante, que tinham dificuldade para escrever coisa básica ou para entender, para captar algo básico de lógica. Poxa, a gente tem alunos, por exemplo, eletromecânica. Se você faz uma conta errada na hora da prática, você pode colocar fogo numa casa, pô. E tem gente que não sabe fazer uma conta básica, que não sabe entender uma questão básica. E isso tem aumentado a cada ano que passa, ou seja, tem muito a ver também com o que você trouxe. Da onde que está vindo? Por que que esses alunos não têm essa base? E até mesmo fala no básico da caligrafia, né? Também, que hoje deve ser uma dificuldade gigante. Que a maioria está... O acesso realmente a escrever o manual ali talvez seja uma deficiência que a gente vai colher frutos. Né? Até dentro da própria escola, né? Sim. O celular é onde são feitas as atividades, é copiado, enfim. Antes da gente voltar com as perguntas, Maicon, nós temos aqui as mensagens de quem está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Vou ler algumas aqui do Facebook, mas você
você que tá tanto no Facebook quanto no Instagram, vai mandando o seu comentário, que depois eu volto e leio também do Instagram e de novo aqui do nosso Facebook da Rede Aurora, tá certo? Olha, quem manda um grande abraço, vou ler as aspas aqui. Germando Santos, nosso diretor, mandando um grande abraço pro meu amigo Maicon. Eu o admiro, disse ele. Obrigado, amigo. Eu tô aqui, cadê você? Você não tá aqui. Daqui a pouco ele desce aqui pra te cumprimentar. Olha, o Átila Barbosa também pedindo pra gente mandar um alô pro povão de Campo Limpo, Mineiro e Saturnino Braga, Baixa Grande e Boa Vista, além de Mussurepe, dizendo boa noite, sabe as palavras, vereador Maicon Cruz, só tem camisa 10 nessa bancada. E a Giovana Almeida, corroborando com o que você trouxe aqui, Maicon, um governo que fecha a escola, segundo ela, está tirando o das nossas crianças. Então aí alguns dos comentários. Conselheira tutelar, não sei se é ela, mas independente de ser ou não, nós temos uma conselheira tutelar também, Giovana, que é ela mesma. Ela, né? Ela faz, que é super competente, admiro muito o trabalho dela na garantia dos direitos da criança e do adolescente na nossa cidade. Nosso conselho tutelar ganha muito com ela, com a representatividade dela. Não à toa, ela é sempre eleita aí também. Sim. Sempre eleita. Felipe, com você. E vamos falar de Preve Campos, o rombo da Preve Campos, né? Preve Campos é um caso muito sério, né? Mas um caso, sim, já conhecido da população e principalmente dos servidores públicos aposentados e pensionistas da nossa cidade. A gente sabe aí desse déficit ao longo da história, não tem nem novidade para falar. Porque tudo que a gente fala aqui é algo que já é rotineiramente dito. Não quer dizer que é certo, Foram muitos investimentos. Foram muitos investimentos suspeitos que foram feitos. Muitos aportes suspeitos que foram feitos ao longo da história. E isso acabou gerando o sucateamento do Preve Campos. Ao longo da gestão do Rafael e também agora do primeiro mandato do Vladimir, não houve quase concurso público e muita contratação de RPA e professores e servidores temporários, contrato temporário. RPAs e contratos temporários não contribuem com o Preve Campos. Quem sustenta o Preve Campos são servidores que estão na ativa, e aí na medida que muitos servidores vão se aposentando e poucos ficando na ativa, óbvio que vai gerando um déficit cada vez maior no Preve Campos. Há um estudo atuarial que diz que em 2029 o Preve Campos não vai ter dinheiro para pagar os seus servidores aposentados e pensionistas. Então assim, a gente vê com muita cautela, com muita preocupação essa situação do Preve Campos. Há aí a expectativa da realização do concurso público, vai ser o maior concurso público que a educação já teve. Porém, o edital seria lançado em setembro, a lei foi votada, Pietro acompanha a Câmara, sabe, foi votada em regime de urgência, o projeto chegou na Câmara às 15 horas da tarde, para ser votado às 17 horas da tarde. O projeto que organizava a estrutura, não foi nem do concurso em si ainda, que organizava a estrutura, chegou na Câmara e foi votado em tempo recorde. Eu fui contrário, porque eu achava que nós deveríamos ter um pouco mais de tempo para estudar e compreender o projeto. Mas ainda assim a base justificou que a votação seria rápida, célere, para não atrasar o concurso público, e até hoje nada do edital do concurso público. Então assim, a gente vai vendo essas expectativas que são geradas, essas promessas que são feitas, a gente cobra, mas infelizmente é um governo que parece que só faz as coisas quando não tem mais para onde correr, quando chegou lá, quando já estourou todos os limites, todo o seu tempo, aí vai lá, toma. Parece que faz por obrigação de fato. Então, assim, foi prometido o concurso da saúde. Até agora nada, nenhuma previsão. O da educação é o qual a gente tem uma previsão maior, né? Mas eu já nem sei se vai sair mais esse ano mesmo ou não, porque já é difícil falar, porque me foi garantido que sairia o edital até o final de setembro. Setembro já passou e o edital não saiu. Nós já estamos chegando no final de outubro e ainda não posso garantir que vai sair ou não vai sair, né? Mas a gente continua na cobrança, buscando secretários de administração, buscando o governo e cobrando, porque até o final desse ano, início do ano que vem, a administração pública não poderá mais ter contratação por meios de RPA. Isso é uma determinação feita e assinada lá com o Tribunal de Contas do Estado. Então, o município não poderá mais ter, somente concursados. Então, a gente está cobrando, porque como que a máquina pública vai funcionar com esse déficit gigantesco de profissionais? Perfeito. Felipe, antes da sua próxima pergunta, vamos só cumprimentar quem está nos acompanhando também pelo Instagram do Jornal A Voz de Campos. Pode subir um pouquinho, Josiel? Vamos lá.
Olha, você que mandou o seu comentário, você que está aí nos acompanhando, muito boa noite, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco nós chegamos aos minutos finais do nosso jornal e da nossa entrevista. Passou rápido hoje, né? Passa rápido o tempo, né? Mas cumprimentando rapidamente a Carla, a Eliane, ao Alan Nunes, meu amigo, a Luana, ao Fernando Ornelas. Tem uma pergunta ali, mas eu vou deixá-la para o final, caso nós façamos. Opa. A Juliana tá aí também, o Marcelo, a Aline Duncan, Aline que comentou inclusive, não é, Josiel? Abaixa um pouquinho aí pra gente. A Aline diz que Maicon, esse realmente faz política de verdade e sempre está por perto da população. E a Juliana, nossa amiga Juliana Guerreiro, dizendo que é fã incondicional do vereador Maicon Luiz. Olha, nós temos uma pergunta ali, mas vou deixar para você fazer a sua próxima e a gente volta naquela, tá bom? Ok. Não, eu vi agora com relação ao edital que vai ter as vagas para, né, no caso do edital, aprovada a lei agora, para vagas com relação às pessoas negras, indígenas, quilombolas. Aí vem a dúvida, para campus existir, os nossos colonizadores executaram todos os índios que nós tínhamos na nossa região, né? E aí, como que faz a reparação histórica se todos foram dizimados? Não se faz. Na verdade, na área de indígena na nossa cidade, não se faz porque a gente tem uma mania de apagamento de história. Se você olhar na entrada da cidade, a gente tinha um índio lá. Cadê o índio da entrada da cidade? Então, assim, a gente faz esse apagamento de história, isso que assim, não é bacana porque a cultura do povo, a identidade do povo é sua cultura, né? Então, na medida que a gente vai apagando a cultura, a gente vai apagando essa memória histórica, a gente está apagando a cultura, a gente está apagando o RG do povo, né? Então, assim, nesse sentido, não há uma reparação em si. A reparação maior que se fala é nessa questão de negros e quilombolas. Campos tem muitos quilombos até hoje. Custodópolis, por exemplo, é uma área quilombola. Tem diversos quilombos na nossa cidade. Então, essa é a maior reparação que a gente vai buscar fazer. Lembrando que essa lei municipal, ela se adequa a uma lei federal. Já existe a política de cotas através de uma lei federal. O município apenas está aí se adequando, se adaptando, mas já existe essa lei federal. Que, salvo o melhor juízo, só em Porto Seguro que eu vi a questão, povos indígenas, né? Que hoje chamamos de povos originários. Que até achei estranho na hora que eu vi indígena. Eu fiquei, povos originários. Povos originários. E demorou tanto a ser feita essa lei que até... Não, teve gente que falou, Papauá tá dentro, né? Porque com o nome desse é indígena, não é brincadeira. Mas vamos voltar aqui agora com relação à questão dos motoboys, que eu sei que é uma luta também com relação até mesmo com a inclusão dentro do nosso trânsito da nossa cidade. Sim. A gente viu as ciclofaixas introduzindo ciclistas e motos elétricas, bicicletas elétricas também, naquele trânsito. Porém, para o motoboy, até hoje a gente não tem um resguardo, né, vamos botar assim. E aí eu vejo que é uma das lutas. Sim, o motoboy é um profissional que faz a economia da nossa cidade circular, que faz a economia girar, que movimenta a nossa cidade. Sim. Quem não gosta de estar em casa no final de semana, num tempo chuvoso, fazer um pedido no iFood e receber para um motoboy. A gente está aqui agora, se eu precisar assinar um documento, eu chamo o motoboy aqui, ele leva e chega em 5 minutos lá na Câmara de Vereadores. Então o motoboy, ele dá celeridade em todos os sentidos, seja no sentido de alimentação, de documentos, de transporte, enfim. Só que na nossa cidade a gente não valoriza esses profissionais. Na cidade não tem um posto de apoio, não tem um ponto de apoio para esses profissionais para sequer carregar um celular, para beber uma água, para descansar enquanto não é chamado para uma atividade. Então a gente precisa proteger também esses profissionais que estão aí no corre diário, na labuta diária, para também levar o sustento para sua casa. Então o município precisa dar uma condição mínima para esses profissionais trabalharem, né, dentro da nossa cidade, do contexto de cidade. A gente passa em frente ao McDonald's ali na Beira Valão, a gente vê que em frente ao McDonald's ficam cheios de motoboys ali, desprotegidos no sol, na chuva, no tempo, esperando algum pedido, algum chamado ali no aplicativo ser acionado. Então o município precisa dar condições para esses profissionais trabalharem. Condições mínimas, como eu falei, como um banheiro, um lugar para carregar um celular, para beber uma água, para esperar uma chamada. É isso, a gente precisa valorizar o trabalhador da nossa cidade. E a gente valorizando o trabalhador, a gente está fortalecendo a economia da cidade. Porque a economia vai girando, é um eixo, é como um todo. Então, por isso, a gente tem defendido esses profissionais também. Inclusive, durante a pandemia, a nossa ida à rua era com eles. Né? Sim, exatamente. E até hoje, Zé Delivery, até hoje as pessoas mudaram a cultura. Né? Você vê que hoje as pessoas preferem aos finais de semana fazer uma resenha em casa, fazer um encontro de amigos em casa, aí liga pro iFood, pede no iFood. Então, a cultura nossa,
houve uma mutação da pandemia aos tempos atuais. As pessoas estão mais caseiras, fazendo suas resenhas, seus encontros, suas confraternizações em casa e utilizando mais desses aplicativos. É pedir uma comida japonesa, é pedir uma refeição. Então, hoje, poucas pessoas não utilizam medicamentos, poucas pessoas hoje não utilizam desse serviço desses profissionais de motoboy. E chegando agora aos minutos finais do nosso programa, para a gente dar celeridade, muitos assuntos, obviamente, ficaram pelo caminho, porque a gente precisaria de 2, 3 programas aqui da Voz de Campos para a gente debater, de fato, todos os assuntos que você tem para trazer, Maico. Mas nós estamos fazendo em todas as nossas entrevistas, desde o retorno com o vereador Dandinho de Rio Preto, um panorama, o famoso bolão para 2026. Podemos fazer também com você? Previsões? Se não quiser também fazer, à vontade. Começo então. Eu já sei a resposta. Vamos ver. Começamos então com o cenário nacional. Qual seria a sua aposta hoje, né, de forma resumida, para a eleição de presidente? Então, todos esses... Primeiramente, eu vou logo dizer o seguinte. Como eu falei aqui, que as pessoas estão levando muito pro fígado e não estão discutindo dentro da racionalidade. Vamos lá. Irei responder de maneira racional e lógica, sem dizer que eu voto ou eu deixo de votar. Eu estou respondendo aqui exatamente a análise que eu vejo do cenário hoje. Não estou falando quem o vereador Maicon Cruz vai votar ou vai apoiar. Eu estou falando da análise política hoje. Primeiro que pra gente falar que alguém vai ganhar ou perder pra quem? Ganhar de quem? Então vamos a nível de presidente. Hoje eu apostaria que o Lula seria reeleito. Aí você me pergunta, mas tá ruim, o PT isso, o PT aquilo, o governo perdeu. Beleza, não vou entrar no mérito hoje porque não vai dar tempo pra gente entrar no mérito das discussões. Mas vamos lá, se Lula perder hoje, ele perde pra quem? Tarcísio de São Paulo não é candidato ao governo federal. Esquecem isso. Tarcísio não vai sair do conforto da reeleição para o governo de São Paulo para ir para um confronto com o governo federal, com Lula com a máquina na mão, que já mostrou que sabe fazer política. Não à toa, ele está aí marcando história no seu 3º mandato, o único presidente da história, né, depois da Constituinte, que foi eleito aí por 3 vezes. Então Tarcísio não vai. Tarcísio vai esperar o seu momento para após Lula ele disputar aí. Então essa é a análise que eu faço. Aí você diz, a direita ela segue coesa, a esquerda ela segue coesa, a esquerda tem unidade e a unidade é em torno ali de Lula. E a direita vai seguir quem? Nós vimos que o senador Cleitinho, por exemplo, deu uma entrevista e já falou que não vota em ninguém da família Bolsonaro, que a gratidão dele é a Bolsonaro. A gente vê que, por outro lado, tem o Ratinho Júnior que quer sair, a gente vê que tem o Ronaldo Caiado que quer sair, a gente vê essa polarização, né, entre direita e esquerda, mas ao mesmo tempo apenas a esquerda está unida. A direita está desunida. Não tem um nome de consenso dentro da direita. Então o Lula vai perder. Perder para quem? Então hoje eu aposto que o Lula está reeleito. Perfeitamente. E no cenário estadual para governador, há uma chance sequer de a gente fazer qualquer previsão hoje, ou o cenário está longe de estar bem desenhado? Então, o cenário está longe de estar bem desenhado. Mas hoje, se me fizesse a pergunta, o cenário, como eu falei no início da entrevista, a política é uma nuvem. Eu estou fazendo uma análise aqui agora. Pode ser que amanhã de manhã essa análise mude, porque a gente vai olhar para o céu e vai ver que as nuvens não estão na mesma posição que estão agora nesse momento. Então, assim, para cenário estadual, se a gente olhar para o governo do estado hoje, o mesmo eu digo. Hoje tem... Oficialmente, não tem nenhum nome posto. Sim. Eduardo Paes não confirma sua candidatura, Rodrigo não confirma sua candidatura, o governador disse que não vai indicar, não vai falar de político agora, vai deixar para o momento oportuno para indicar. Então, hoje, teoricamente, não tem ninguém. Não tem ninguém para disputar o governo do estado. Aí, se você me perguntar quem é o favorito, se fosse candidato, Eduardo Paes. Porque as pesquisas mostram isso. Não sou eu, Mike, que estou falando. Todas as pesquisas que saem mostram Eduardo Paes com mais de 50 pontos. Então, hoje, eu diria Eduardo Paes. Perfeitamente. Pra gente finalizar bem, vamos pular um pouquinho. Vai à vontade, o tempo tá acabando ali, ó. Deputado estadual, Campos faz algum e Maicon será um deles, e as suas considerações finais, tudo junto. Então, vou ser rápido. Campos sempre faz deputados. Não à toa nós temos 4 deputados estaduais hoje. Obviamente faremos mais deputados estaduais nas próximas eleições, ou o mesmo número de deputados, né? Vai depender da população. Mas, historicamente, Campos sempre
sempre faz deputado, não vai ser nessa eleição do ano que vem que não fará. A gente está aí construindo um projeto de cidade. Eu não tenho ambição política de dizer que é meu sonho ser deputado, que é meu sonho ser isso ou ser aquilo. Eu acho que eu nunca sonhei ser vereador de Campos, mas Deus abençoou, o povo reconheceu, e no contexto geral a gente está aí, ganhamos as eleições na cidade, as 2 eleições que disputamos. Então, assim, eleição não pode ser um sonho que nasce apenas no meu coração. Tem que ser um sonho que nasce no coração de milhares de outras pessoas também. Porque eu, só com o meu voto, eu não chego a lugar nenhum. Então a gente não precisa sonhar sozinho. Tem aquela frase clichê que diz que um sonho que se sonha só é só um sonho. E um sonho que se sonha junto vira realidade. Então a gente está aí trabalhando, plantando essa sementinha, mas eu acredito que no início do mês que vem, até o mês que vem, a gente vai conseguir aí definir se seremos pré-candidato mesmo a Alerj ou não. Teremos algumas novidades. Então vamos aguardar. As pessoas tem várias pessoas já pedindo para ser, várias lideranças políticas no âmbito do estado pedindo para a gente ser, já me lançando. Hoje mesmo eu compartilhei aí uma postagem já de uma personalidade política do nosso estado, influente no nosso estado, me lançando pré-candidato, mas a gente está de maneira bem madura, ouvindo, dialogando e construindo de maneira coletiva, de fato, se seremos candidato ou não. Mas estamos trabalhando para que sim. Perfeito, Maicon. Te agradecer por ter primeiro aceitado o nosso convite, por estar aqui. Uma conversa muito produtiva, o tempo realmente passou muito rápido, mas já podemos aí encaminhar uma segunda entrevista, um segundo bate-papo, talvez no próximo ano, porque faltam poucos programas, né, pra gente terminar 2025. Só 2 meses, temos 2 meses. Um Aurora especial, de repente? Pode ser, talvez nós entramos de recesso junto com a Câmara, então a gente vem um pouquinho antes, né? Mas na próxima eu não vou falar muito não, eu só vou responder as perguntas. Hoje eu acho que eu falei demais. Não, nada, sensacional. Tudo que a gente perguntou aqui, obviamente, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Nos vemos amanhã, eu e Papauá, nos 1 Aurora às 4 da tarde, e quinta-feira que vem tem mais um Jornal Voz de Campos às 6 da tarde. Tchau, tchau.